Jacó simplesmente obedeceu. Ele obedeceu, voltou. E eu acho muito lindo o 33, que começa a falar um pouquinho sobre a reconciliação, né? Fala assim, ó, Jacó levantou os olhos depois desse encontro e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs o braço em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Você consegue enxergar? Ele só queria, Deus, eu só quero ser recebido amistosamente, só isso, já está ótimo. Mas Deus, ele sempre faz mais. Sempre, sempre, sempre. Esse processo de mudança nele, interna, de transformação, Deus transforma, Deus muda o nome dele de Jacó, desse trapaceiro e tudo mais, transforma em Israel. E aquele medo que ele tinha foi transformado em algo muito lindo. Em situações de pressão, meu irmão, pode sair algo tão lindo, algo tão novo, algo tão diferente da sua vida que às vezes a gente fala, caramba, Deus, o Senhor podia pressionar um pouquinho mais também, né? Muitas vezes. Eu não sei qual que é a situação que você está passando de pressão, de extrema pressão, você está pressionado. Mas eu tenho a certeza de uma coisa: através disso vai sair um homem melhor. Vai sair uma mulher melhor de Deus. Alguém mais quebrantado, mais humilde, mais contrito. E alguém que conhece Deus de uma outra face. Essa semana, domingo passado, nós perdemos um amigo muito querido, né? O Caio, irmão do Átila. Simplesmente acordou, foi tomar café com o irmão dele. Dirigindo, teve um ataque cardíaco, uma parada cardíaca, e acabou falecendo. Foi uma das notícias mais tristes da minha vida, ver um amigo partindo de uma forma tão repentina assim. E eu tava falando com o Nicolas, né, que é o irmão dele, que tava com ele no carro. E o Nicolas falou, Digão, eu nunca experimentei uma paz tão grande igual eu estou experimentando agora. É realmente uma paz que excede todo entendimento. São situações que ninguém quer passar, mas elas revelam uma face de Deus que a gente muitas vezes ainda não tinha conhecido. Às vezes a gente conhecia na teoria ali, mas na prática é completamente diferente. Você ouvir disso de alguém que você fala, eu mandei uma mensagem pra ele, falei, mano, tô orando pra caramba por vocês e tal. Pô, Digão, obrigado, velho. Nós estamos experimentando, velho, realmente de uma paz que excede. Ele falou, mano, meu irmão não ficou um minuto sequer sem socorro. Porque na hora que o carro, ele teve a parada cardíaca, bateram o carro, tava passando o carro de bombeiro na hora, eles já pararam na hora, começaram a fazer massagem cardíaca, tá? Falei, mano, eu tenho certeza que foi o Senhor que recolheu meu irmão, velho. Então, são situações que nos empurram, que nos transformam. Abraça o processo, velho. Foi isso que aconteceu. Ele tinha essa esperança de uma recepção amistosa e Deus fez mais. Foi uma transformação ali. Houve reconciliação, houve quebrantamento. Enfim. Uma outra situação que Deus colocou no meu coração para falar sobre transformar pressão em oração se encontra em 2 Reis 6:8.
que é a situação de Eliseu com o seu servo, né? Fala assim, ó: quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Furiosos com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês ainda anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó, meu senhor, o rei não somos nós. Respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seu aposento. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair dali, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Aí ele disse: ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Tem situações que a gente tá cercado por todos os lados, velho. Tá cercado por todos os lados. E a única expressão que a gente consegue usar é: Deus, o que eu vou fazer agora? Era exatamente essa situação que Eliseu e os seus servos se encontravam ali. Quando o servo de Eliseu acordou e viu, falou: meu Deus, é gente cercada por todo lado, não tem o que fazer. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus sempre tem uma saída. Sempre. As nossas circunstâncias muitas vezes nos levam a acreditar que não tem jeito. Eu estou finalizando um livro que eu comecei a ler, ganhei de aniversário, tal, chama Metanoia, né? E ele fala um pouquinho sobre como que Jesus trabalhou os discípulos para enxergar além das situações que eles estavam vivendo ali. Foi constantemente isso. Jesus trabalhou para eles enxergar além das situações. Pô, tá reunido lá num deserto, 5.000 pessoas reunidas ali, e os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, despede, a decisão mais lógica, despede essa multidão que não tem como alimentar. Nem se a gente tivesse 200 denários aqui, a gente conseguiria comprar pão para tanta gente. Jesus, calma aí. A resposta não é tão lógica assim. Dê vocês mesmos de comer. Jesus fala: não, vamos pensar um pouquinho mais. Um pouquinho fora dessa lógica aqui. Tem uma resposta. Tem uma saída, tem uma resposta, uma solução. Aí chega, se eu não me engano é Filipe fala: se tivesse 200 denários, não daria. Daqui a pouco chega André e fala: não, tem um garotinho aí com 5 pães, 2 peixinhos aí. A solução não tinha sido nem contada no problema, porque era um garotinho que a Bíblia relata que era 5.000 homens. Ele não estava nem na resposta ali, na solução do problema. E Jesus pega aquele pouco, compartilha, abençoa, ora, divide e a multiplicação acontece. Eu queria estimular a nós a pensarmos um pouquinho fora da lógica. Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando, qual que é a situação. Talvez tudo esteja fazendo você olhar simplesmente para a lógica. Não, isso daqui vai dar errado. Isso daqui já era.
isso daqui não tem solução. A solução mais lógica é, dispensar a multidão aí. Não. E aqui foi o que aconteceu também com Eliseu e seu moço. No verso 16 fala: não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos deles para que eles vejam, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Mais um lance de transformar a pressão em oração. Eliseu ora. E na oração, Deus abre o olho daquele moço e ele enxerga o todo. Às vezes a gente está enxergando só aquilo ali. Ele enxerga o todo e ele vê o quanto que tinha ali de... e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Eu sinto de verdade que é uma palavra de Deus para nós. Eu sinto que existe uma pressão muito grande. E eu sinto que há uma direção. Não é aquela de oração, meu amigo. Deus, ele só conta segredo. Um segredo, você conta aqui ou você conta num lugar? Você conta num lugar secreto. Deus tem muito mais para nós. E permite essas situações para revelar coisas que a gente não está conseguindo ver. E nós conseguimos enxergar através da oração. Deus abre os nossos olhos. Deus quebranta o coração de pessoas, igual no caso de Jacó. O irmão dele estava vindo e nesse processo todo mudou o ambiente ali, eu acredito, para preparar para aquele encontro. Está vendo como é poderoso isso, esse lance de a gente fazer esse discernimento, né? De pressão, oração, resposta, solução, alternativas. Eu queria passar agora rapidinho e eu queria falar também sobre o lance de talvez a sua pressão está relacionada aos seus próprios erros. Sabe, acho que é a pior pressão quando você errou e você se encontra numa situação extremamente perturbadora. Em 2 Crônicas 33, conta um pouquinho da história de... Calma aí, rapidinho. De Manassés. E fala um pouquinho sobre esse lance, né, de alguém que errou feio. E em um momento que o erro dele levou ele para um lugar de extrema pressão, ele acaba transformando em oração. 2 Crônica 33 fala assim: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído, construiu altares para Baal e ergueu postes de Azera. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor construiu altares para os astros dos céus. Manassés também sacrificou seus filhos no fogo, no vale de Ben-Rinom, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, consultou médiuns e praticantes de ocultismo, fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou a sua ira. Pensa num cara que errou na vida.
errou demais, mas foi muita coisa. A ponto de queimar os seus próprios filhos, praticar feitiçaria. E eu amo quando a Bíblia usa esses extremos. Eu amo quando eu falo, caramba, Deus. Às vezes, eu falo, Deus, eu errei. Aí Deus nos mostra esses extremos. Fala, meu filho, eu morri por conta disso também. E no verso 10 fala, o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles ignoraram seus avisos. Além de tudo, um cara que errava muito era um cara que era teimoso. Por isso, o Senhor enviou os comandantes do exército assírios, e eles capturaram Manassés, puseram um gancho em seu nariz e o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, o seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante do Deus dos céus, dos seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica, atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Existe um peso quando a pressão que a gente está passando são por conta dos nossos próprios erros, né? Mas Deus joga o extremo lá em cima. Ele fala, meu querido, lê um pouquinho essa história aqui, ó. Alguém que estava extremamente pressionado, com os ganchos no nariz, preso por um rei inimigo. E tem algumas versões, né, que fala que Manassés orou deveras ao Senhor. Ele orou muito ao Senhor. E você acredita que Deus ouviu a oração de um homem assim? Não foram erros simples, foram erros gravíssimos. Deus, ele trabalha com os extremos. E nessa angústia, nessa pressão que ele estava, Manassés, um homem que tinha um pezinho ruim ali, ele aprendeu essa chave de transformar essa pressão em oração. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica, atendeu ao seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Eu queria falar para o seu coração. Eu não sei quais foram os erros que você cometeu. Pesos que você vem carregando nas costas por anos e talvez até um pouquinho de forma teimosa, assim como Manassés. Mas existe um caminho de transformação para isso. A oração, o quebrantamento. Deus ouve. Deus ouve. Glória a Deus por isso. Eu amo o Senhor, não tem como andar distante do Senhor, não tem como. Meu irmão, errou, existe uma palavra, conserto. Deus não tem filhos descartáveis. Você se sujou aqui, seguinte, tá prontinho para ir para a festa. Se sujou, quero nem saber, colocar na latinha de lixo aqui. Deus limpa, Deus restaura, Deus transforma, Deus perdoa. Deus fez isso com um rei extremamente mau. Extremamente. Glória a Deus, glória a Deus. E eu queria finalizar aqui falando sobre o nosso maior exemplo, sobre o Senhor Jesus. Tem várias outras histórias, né? Que eu estou lendo o livro de Esther e também Esther também, tipo, passou por esse momento extremo de pressão, falou, meu povo vai ser destruído. E ela orou, se quebrantou, jejuou e a situação ali foi revertida. Ela foi para o tudo ou nada e foi revertida. Mas eu queria terminar falando sobre Jesus. Em Mateus 26, 36,
fala sobre Jesus no Getsemane. E fala assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiram manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, meu traidor chegou. Você imagina, Jesus ele veio à Terra com propósito, veio para nos libertar dos nossos pecados, perdoar os nossos pecados, morrer por conta dos nossos pecados, nos reconciliar com Deus. E ele sabia que ele ia ter que passar por ali. Mas quando estava chegando a hora, ele vai para o Getsemane, que significa prensa de azeitona, né? Onde sai o azeite mais puro. E nesse lugar, Jesus, ele se quebranta ali em Lucas, né? Eu gosto de Lucas 22:44, fala que a aflição dele era tão grande a ponto de ele transpirar as gotas de sangue, né? Você imagina a pressão que Jesus estava sentindo ali como homem. Tem situações que Deus vai nos levar justamente para o Getsemane, para extrair o melhor de nós. Algo mais puro, mais profundo. O nosso Senhor foi assim. É muito lindo a gente olhar essa história toda, porque a gente consegue enxergar hoje o resultado disso tudo. A Bíblia fala, né, que pela alegria que estava proposta, ele suportou a morte de cruz. Então eu queria finalizar essa mensagem trazendo essa reflexão sobre o seu momento de pressão. Talvez você só esteja enxergando, sentindo o peso, mas tem resposta, tem transformação, tem algo novo, tem algo mais puro e tem algo extremamente direcionado de Deus para você. Você está no processo, irmão. Simplesmente tem hora que Deus te empurra para o tudo ou nada. E esse tudo ou nada é tudo. Não por nossa conta, mas por conta de com quem a gente anda. Eu queria que você ficasse de pé. Queria que você ficasse de pé. Essa mensagem não é nada extremamente novo, mas muitas vezes Deus faz a gente relembrar o caminho.
para a gente lidar com essas situações. Eu poderia citar vários exemplos aqui. A gente vê Davi, a mesma coisa, os Salmos. A maioria dos Salmos, Davi estava escrevendo ali extremamente pressionado, ou então depois de erros, algo que talvez ele pensasse que pudesse comprometer tudo aquilo que Deus tinha para ele. Feche seus olhos, eu queria orar por você. Deus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que tem o poder de nos transformar, que tem o poder de nos colocar de pé, que tem o poder de nos direcionar. Ela realmente é alimento para nós, Jesus. Deus, eu intercedo neste momento, Senhor, pelos meus irmãos que estão passando por situações de extrema pressão, Pai. Que vai direcionar os próximos anos da vida deles, que vai direcionar, Senhor, para algo que ainda está totalmente incerto, Pai. Pai, em nome de Jesus, assim como Jacó, Pai, no meio do processo ele sentiu medo, Pai. Senhor, que esses medos se transformem em quebrantamento diante do Senhor, Pai. Assim como aquele servo, Pai, de Eliseu sentiu medo ali de ver toda aquela situação, de toda aquela confusão à sua volta, Jesus. Oh Deus, abre os olhos, Senhor. Abre os olhos dos nossos irmãos, Pai, para que eles possam ver, Senhor, a nuvem de glória, Pai, cercando, Senhor, que está cercando as suas famílias, as suas casas. Nós não estamos andando sozinhos, Pai. Nós temos um Deus que cuida de nós, Pai. E nós não falamos isso, Senhor, como algo incerto, Pai. Nós olhamos para trás e nós experimentamos do seu cuidado. Então nós falamos com autoridade, Pai. Quantas vezes, Jesus, quantas vezes nós nos deparamos, Pai, com situações lá atrás que nós não sabíamos o que fazer, e o seu socorro veio, Pai. Oh Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós queremos, Pai, nós entendemos, Pai, que essas situações todas estão nos empurrando, Pai, para Mateus 6,6, Pai. Fecharmos a porta do nosso quarto, orarmos ao nosso Pai que está nos céus. Pai, tem situações que o Senhor vai ficar somente nós e o Senhor, Pai. Mas nós temos certeza que nós vamos sair vitoriosos dessas situações. Não é uma dúvida, não é. Nós temos certeza, nós temos convicção. O Senhor é o nosso Deus, Jesus, e nós te amamos. Eu queria incentivar vocês nessa semana. Tira essa semana. Eu não sei como que está sendo, eu não sei quais são as suas batalhas, mas tirar um tempo, desliga de tudo. Deus quer te dar uma direção. Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer que você veja um pouquinho mais fora do que está acontecendo. E eu não estou falando de uma direção simplesmente para uma situação. Eu estou falando de uma direção para décadas. Eu tenho certeza que Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu te agradeço, Jesus, por tudo. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que fala. Nós selamos essa palavra em teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.